Eu queria te convidar, por gentileza, a abrir sua Bíblia, lá em Filipenses, no capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 7 ao versículo 11. A carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Filipenses, capítulo 3, versículo 7 a 11. A minha Bíblia diz assim: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Jesus, a justiça que procede de Deus baseada na fé. O que eu quero é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Se você puder fechar os seus olhos. Pai, nós amamos a sua palavra, nós amamos a sua presença. Santifica o teu nome no nosso meio. Que o Senhor possa revelar a sua face e a sua glória e principalmente a sua cruz de uma maneira que nós não tínhamos visto ainda. Para que nós possamos, Senhor, ser transformados, Senhor, e que não sejamos mais o mesmo a partir dessa noite, Pai. Nós te amamos e nós te adoramos em nome de Jesus. Amém? Gente, eu estava essa semana meditando. Na verdade, o Espírito Santo começou a falar comigo desde a viagem lá. E era uma oração que eu senti o Espírito Santo me levar a fazer. Eu não sei se você tem essa experiência como eu, mas às vezes eu tenho momentos com o Senhor de oração e eu começo a orar coisas que parece que não vieram de mim. E uma das coisas que o Espírito Santo tem me levado a orar nos últimos tempos é conquista-nos, essa frase, conquista-nos. E eu confesso para você que eu não tinha entendido exatamente o que significava até o Senhor me trazer nesse texto. E nós estamos no ano do bom caminho. Isaías, capítulo 35, vai falar sobre isso, que ele revelaria o bom caminho, como ele nos conduziria pela sua mão nesse bom caminho, chamaria o caminho santo. E eu senti o Espírito Santo como se, decorrer desse ano, a gente está encerrando a série Um Deus Companheiro, como se ele estivesse conduzindo a gente por um caminho e eu estivesse perguntando no meu momento com Deus, para onde o Senhor está nos levando? E o Senhor, quando me trouxe esse texto, ele me chamou a atenção a respeito do versículo 10, que a gente vai discorrer. Mas é nítido que o centro do Evangelho é a cruz de Cristo. A gente vai ver que se a gente pudesse ter uma visão a respeito de Deus, e a gente pudesse ver o seu coração, a gente encontraria uma cruz lá. É interessante porque o símbolo do Evangelho, o símbolo dessa boa notícia não é um túmulo vazio, apesar disso ser maravilhoso e nós celebramos isso. Mas o símbolo do Evangelho, o símbolo do cristianismo é uma cruz. E a cruz, ela é a demonstração de amor por Deus por nós. Quando você pergunta, Deus, você me ama? Se ele pudesse responder sem palavras, ele te mostraria a cruz. E eu sinto que às vezes a gente, nesse tempo moderno de igreja, a gente passa muito rápido pela cruz. Entendeu? É como se a gente estivesse falando sobre o Evangelho, a gente está falando sobre a boa notícia, e a gente fala meio assim, e Jesus veio e cumpriu o ministério, e aqui está a cruz, e logo segue. Porque realmente ela é incômoda. A cruz, ela incomoda, ela é escandalizadora. A cruz, ela nos traz desconforto. Porque a gente quer logo que Jesus saia da cruz e agora a gente vai falar da ressurreição, o que é maravilhoso. Eu lembro que quando eu era mais jovem, eu estava pregando, uma das primeiras vezes que eu estava pregando, 18 anos, 19, na verdade não estava nem pregando, desculpa a correção, eu comecei depois, eu estava dando uma palavra de oferta, e eu não sei como surgiu isso, mas eu falei da cruz de Cristo.
Eu lembro que quando eu falei da cruz de Cristo e eu falei sobre o sacrifício dele, como nos deu acesso, eu lembro que um pastor me chamou depois, me repreendeu e falou: você nunca pode falar da cruz de Cristo e se esquecer de falar da sua ressurreição. Eu não sei porque ele ficou ofendido por isso, mas eu confesso que nos deixa ofendido. É por isso que não está muito na moda falar sobre a cruz de Cristo. Mas eu não consigo encontrar nenhuma outra religião que tem uma mensagem como essa, de um Deus que se sacrificou pelos seus inimigos e os tornou seus filhos. Eles tiveram muita dificuldade de evangelizar os países nórdicos. Se você gosta da história dos nórdicos, da mitologia nórdica, da cultura viking, tem várias séries que estão em alta. Eles tiveram muita dificuldade de evangelizar eles, porque quando eles falavam sobre o Cristo crucificado, Deus que se entregou, eles falavam: seu Deus morreu numa cruz, o meu tem um martelo e joga raio do céu. Porque não parece um Deus poderoso que se entrega na cruz. Então é isso que nos difere de qualquer outra religião, e não tem outra religião que nos dê um acesso que o próprio Deus habitasse dentro de nós. Nenhuma outra religião fala que o Deus habita dentro deles. Mas esse caminho que é novo e vivo só foi conduzido pela cruz de Cristo. Em Romanos capítulo 5, no versículo 8 ou 11, diz: mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Quando a gente vem a Cristo, só tem uma coisa que a gente pode oferecer para Ele: os nossos pecados. A única coisa que Ele não tem. Ele não se impressiona com mais nada quando nós viemos até Ele a primeira vez. A única coisa que Ele aceita receber são os nossos pecados. E Ele diz: logo mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por Ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, presta atenção, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Ele está dizendo: olha, a gente foi reconciliado pela sua morte, glória a Deus, mas salvos, a gente foi pela vida de Cristo. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que a morte de Cristo na cruz nos deu redenção, perdoou os nossos pecados e nos deu acesso a Deus, glória a Deus. Mas é a vida de Cristo que nos conduz à salvação. É a vida de Cristo, como se Cristo pegasse nossa mão pelo bom caminho e agora nos conduzisse. É o modelo, é o estandarte, é o padrão, é o modelo da vida de Cristo. Como Ele viveu, o que Ele fez. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual agora recebemos a reconciliação. A morte de Cristo nos reconcilia, mas é a vida dele, o exemplo da vida de o que é um filho de Deus, como um filho de Deus vive, que evidencia que nós somos salvos e estamos caminhando pelo caminho, bom caminho. E aí em Filipenses no capítulo 3, o apóstolo Paulo começa alertando eles, isso que a gente leu antes. O apóstolo Paulo começa alertando eles falando: olha, cuidado com os falsos mestres, principalmente os da circuncisão. Eram homens que pegavam as tradições, que pegavam a lei mosaica e os ritos da lei mosaica e trazia isso sobre o sacrifício de Cristo na cruz como se fosse o que conduzisse os homens à salvação. Em outras cartas o apóstolo Paulo diz, bom, se é a lei que nos conduz à salvação, então Cristo morreu à toa, não precisava do sacrifício de Cristo. Ele diz, não, nós somos salvos mediante a graça por meio da fé, pelo sacrifício de Cristo na cruz. Então a gente pode falar, bom, então Paulo está falando que não precisa fazer nada. Ele diz, você não precisa fazer nada para ser salvo, mas porque você foi salvo, agora você vive a vida de um filho de Deus. E qual é o modelo da vida de um filho de Deus? O exemplo de Cristo. É o que evidencia se nós estamos caminhando pelo bom caminho, se nós estamos vivendo a vida que o Filho de Deus vive, que Jesus veio trazer o modelo. E ele fala que não é da força do braço que a gente alcança salvação, e ele diz, pelo contrário, se tivesse alguém que pudesse gloriar nos feitos da carne, Paulo diz, eu seria o primeiro. E aí ele fala, porque eu, judeu, da tribo de Benjamim,
circuncidado ao 8º dia. Ele fala, segundo a lei, fariseu, irrepreensível. Cara, para um cara dizer que era irrepreensível segundo a lei, é porque o cara era bom. E a gente vê que ele não só era bom, como ele persegue a igreja de Cristo no começo da história de Saulo, e ele tem cartas do sumo sacerdote com autonomia para fazer o que quisesse. A Bíblia vai dizer que no julgamento e na condenação de Estevão estava o jovem Saulo e colocaram cada um as suas túnicas aos pés dele enquanto apedrejavam. O apóstolo antes fazia parte do sinédrio, era um alto escalão, ele tinha votação para dizer se alguém ia morrer ou não. E ele diz no seu testemunho, quando se defende perante o rei Agripa, dizendo, eu votei contra eles todas as vezes para que os condenassem à morte. Cara, como é que Deus pega um homem desse? E na continuação, ele diz, o que é o lema dessa casa, o nome dessa casa, alcançados para alcançar. Você já ouviu isso? Está lá, escrito na parede. Alcançados para alcançar. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Ele diz assim, porque não que eu tenha chegado à perfeição, ou não que eu tenha alcançado, mas eu agora quero alcançar aquilo pelo qual fui alcançado. Quando você vai ver no original grego, essa palavra alcançado significa conquistado. Ele está dizendo, Jesus me conquistou. E agora eu vou buscar com todas as minhas forças, conquistar aquilo pelo qual fui conquistado. O quê? Você foi conquistado pelo quê, Paulo? Pela cruz. Porque deixa eu te falar, você não precisa se esforçar para ressuscitar no último dia. Sabe por quê? Porque você não vai fazer isso. É Deus que fará por você. Jesus disse, chegará o tempo que os mortos ouvirão a sua voz. O apóstolo Paulo fala sobre a ressurreição. Isso não é sobre nós, mas o caminho com Cristo e se encontrar na cruz do Calvário, a gente precisa de ajuda. O apóstolo Paulo fala, eu fui conquistado por Cristo, é como se eu estivesse amarrado a Ele, abraçado a Ele, pelo meio de qual? Da cruz. Então eu agora também prossigo para o alvo, a soberana vocação. E conquistar o quê? A cruz. Aí ele diz, olha só, versículo 8, por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo. Gente, fala um negócio, não parece uma boa coisa isso que Paulo está dizendo. Porque ele traz uma lista de todas as coisas maravilhosas que todo mundo queria ter. Você queria ter nascido, sei lá, em outro país, legal. O apóstolo Paulo nasceu judeu e ele era fariseu e dos top. Ele diz, e eu perdi tudo por causa dele. Perder não é legal, ninguém gosta de perder. Tem gente que fala, estamos jogando uma coisa, né, John? O Rafael não sabe perder. Não, eu sei perder, eu só não gosto. Ninguém gosta de perder. Agora, irmão, se perder é ruim, imagina perder tudo. O apóstolo Paulo está escrevendo, por causa dele, eu perdi tudo. E ele continua dizendo, mas eu considero como lixo ou como nada para ganhar a Cristo. Perder não é legal, mas depende. Todas as coisas também. Depende do quê? Depende do que tem em troca. Tem gente que troca a esposa e a perde por aparentemente uma melhor. Tem gente que troca filhos pelo trabalho. Tem gente que troca a honra por dinheiro fácil. Tem gente que troca coisas por coisa. Mas se a propósito do evangelho fosse trocar nada por tudo? Porque isso que o apóstolo Paulo está dizendo, ele está dizendo que se tudo isso que o pessoal está falando que é maravilhoso, para ele era lixo, ele está dizendo, eu troquei nada por tudo. E às vezes, parece tão difícil a nossa vida. Parece que Jesus está pedindo tanto, ele não está pedindo nada.
A gente não está trocando coisas valiosas. A gente está trocando nada por tudo. Sabe qual que é o problema nosso? O problema nosso é perspectiva daquilo que é concreto e daquilo que é abstrato. Vou explicar, presta atenção. A definição daquilo que é concreto é daquilo que é material, daquilo que é palpável, daquilo que é tangível. Isso é concreto, isso existe, isso é verdade. O abstrato é aquilo que não se vê, é aquilo que não se toca, é aquilo que não se conhece em matéria. Então é abstrato. Não parece às vezes tão verdade, mas esse é o nosso problema. Por exemplo, essa mesa que está aqui, ele é concreto ou ele é abstrato? Quem acha que é concreto, levanta a mão. Por que parece ser concreto? Porque ele é matéria, porque eu toco, porque tem peso, porque eu vejo. Só que é o seguinte, se Jesus não voltar, talvez daqui a 100 anos isso aqui alguém encontre enterrado na terra. 200, já não sei, 300 também não. E daqui a 10 mil anos, será que alguém vai encontrar isso aqui? Ou isso aqui vai ser nada? Vai ser nada. Não parece tão concreto agora. Porque aquilo que é material é extremamente transitório, a gente dá tanto valor para isso. Mas isso é muito mais abstrato se eu comparo com o amor de Deus que está em Cristo Jesus. A W. Tozer falou isso, o cristianismo parece loucura para os de fora. Por quê? Porque a gente ama falar com alguém que a gente nunca ouviu. Que acredita de todo o coração em alguém que a gente nunca viu. Que a gente ama falar com alguém que a gente nunca ouviu. Que a gente está disposto a entregar tudo. Alguns. Se a gente entendesse que a vida de Cristo, a vida com Cristo é muito mais concreto do que qualquer outra coisa que a gente troca rapidamente, é a nossa consciência. Mas o que eu queria me atentar aqui, presta atenção, e eu vou fazer de maneira muito breve, é pegar o versículo 10 do que falou Paulo, quando ele diz: o que quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte. E a gente vai dividir em 4 pontos. Primeiro, o que eu quero é conhecer a Cristo. Imagina que a gente está numa jornada. Jesus pegou na nossa mão no bom caminho, que Ele é o Deus companheiro, e Ele está andando com a gente. E a primeira parte dessa jornada é conhecer a Cristo. E é o que o apóstolo Paulo fala. Ele diz: o que eu quero é conhecer a Cristo. E essa é a parte maravilhosa. Eu quero pegar um personagem que está fora desse texto e trazer ele porque eu amo falar dele. Que ele sou eu. É Pedro. Pedro está conhecendo a Cristo, sabe quando? Quando ele está vendo lá João Batista batizar e dar testemunho a respeito de Jesus. E aí de repente Jesus começa a andar pelo mar da Galileia pregando. Cara, esse momento é maravilhoso. Conhecer a Cristo é maravilhoso. Sabe quando a gente vem e a gente começa pelo bom caminho, andar no bom caminho, quando a gente aceita Jesus, quando a gente só tem os nossos pecados para entregar para Ele, Ele nos recebe na sua mesa e nos perdoa. É conhecer a Cristo, isso é maravilhoso. É uma alegria, é uma felicidade. Está lá Pedro, ouvindo a boa notícia do Evangelho. Ele está ouvindo Jesus pregar, ele está vendo o barco dele se encher de peixe. Conhecer Cristo é muito bom. A gente se alegra nessa parte também. Jesus fala em Mateus 13, na parábola do semeador, no versículo 20 e 21. Eu gosto muito sempre de anotar, dar atenção aos detalhes. Ele diz: o que foi semeado em solo rochoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Recebe com alegria. Pode alguém receber a palavra com alegria e mesmo assim não permanecer no bom caminho? Pode. A semente no solo rochoso. Quando você conhece a Cristo,
e vai conhecendo, é maravilhoso, porque ele revela a maravilha da bondade que ele é. Ele é bom, ele é belo. Mas aí, Pedro está caminhando com Jesus, conhecendo ele, mas agora vem o poder da sua ressurreição. O que eu quero é conhecer a Cristo. Eu vim até ele, e ele me aceita, ele é maravilhoso. Mas o que o apóstolo Paulo continua dizendo, e o poder da sua ressurreição. Eu não quero só conhecer a Cristo, eu quero conhecer o poder da sua ressurreição. E essa é a parte maravilhosa também. Conhecer o poder da ressurreição de Jesus é nós que estávamos mortos nos nossos pecados e agora ele nos traz a vida, é transformação. Pedro não está só vendo Jesus pregar e curar agora e fazer milagre. Agora Pedro está sendo transformado também. Ele está andando com Jesus no bom caminho e ele está sendo transformado. E ele eventualmente ora por pessoas quando Jesus envia e ele ora e as pessoas são curadas. É maravilhoso participar do ministério de Jesus, participar da honra e da glória de ser discípulo de Jesus. Pedro está faceiro. Ô Jesus, os outros discípulos, você não quer que a gente peça que caia fogo do céu e consuma todo? É esse o pensamento de quem está participando da ressurreição de Jesus. Agora parece que eu estou mais vivo que os outros. Eu não estou cheirando tanto cadáver. E aí a gente começa a achar que é melhor às vezes. Participar da ressurreição, o processo que o apóstolo Paulo fala. É Jesus transformando água em vinho. Eu amo essa parte da Bíblia. O primeiro milagre de Jesus. Querido, o primeiro milagre de Jesus é muito significativo. É muito mais do que fazer uma água se transformar em vinho. Apesar de ser, na minha opinião, o maior milagre de Jesus. Escandalizou. E ressuscitar morto, Rafa? Não, ressuscitar morto é baita legal. Mas assim, alguém pode dizer, mas eles não estavam tão mortos assim. Tem uma síndrome de não sei o quê, entendeu? A ciência quer tentar explicar tudo às vezes. Não, sabe o que é? Aquele morto não estava bem morto, ele estava, em coma, daí ele volta. Meu irmão, e água virar vinho? Explica essa, Stephen Hawking. H2O, se transformar numa parada que tem que plantar uma uva, nascer uma parreira, uma videira, esperar isso frutificar e amadurecer, depois pegar, esmagar e sair, deixar o processo de fermentação. Meu amigo, tá doido? Mas a Bíblia diz que antes de Jesus fazer isso, presta atenção, lembra do processo de um vinho ser feito. Antes de fazer isso, a Bíblia diz que acaba o vinho. Gente, para quem não sabe, naquele tempo, o casamento era extremamente importante, a celebração, a festa do casamento. O vinho era muito importante. Eles achavam que se tudo desse certo no casamento, Deus estaria abençoando o casamento. Mas se algo desse errado, o casamento, essa família começaria debaixo de maldição. Deus não estaria abençoando ela. Quando Maria chega para Jesus e fala, Jesus, acabou o vinho. Ela está dizendo, Jesus, isso aqui vai virar um estrago. Essa família que está casando, ela não vai nascer debaixo de bênção, ela vai nascer debaixo de maldição. Como é que pode acabar vinho? É na nossa cabeça. Nós que somos teólogos, do grego e do hebraico, a gente estaria lá olhando e falando, Jesus, a última coisa que esse povo precisa é vinho. Porque se tomou e acabou, é que já tomou bastante. Mas para Jesus tinha algo mais importante para fazer. Ele fala, mulher, o que tenho contigo não é chegada a minha hora. Alguns acreditam, nós não, protestantes não, mas outras religiões, outras vertentes do cristianismo acreditam que Maria mudou a ideia do que Jesus ia fazer, que ela mandou Jesus fazer vinho e aí Jesus fez. Ele estava subordinado a ela, mas não é isso que o Evangelho nos ensina. A resposta de Jesus é, mulher, o que tenho contigo não é chegada a minha hora. O que Jesus quer dizer? Não é chegada a sua hora de fazer o primeiro milagre? Bom, se isso é verdade, então teologicamente nós estamos errados e temos um problema. Mas e se a gente procurasse nas Escrituras, quando foi que Jesus disse que era chegada a hora dele? Então, de repente, Jesus está numa casa, os principais sacerdotes mandam, já no seu ministério, soldados o prenderem. Quando Jesus abre a porta, ele fala, o que vocês querem aqui? Ainda não é chegada a minha hora.
Em outras vezes pegam pedras para apedrejar, Jesus some no meio deles e está escrito dizendo, porque não era chegada a sua hora. Quando Felipe se encontra com gregos e vem até Jesus no final do seu ministério e fala, Jesus, os gregos estão aqui e eles desejam te ouvir, Jesus se turba no seu coração, a Bíblia diz, dentro do seu íntimo, e ele diz, é chegada a hora. No Getsemane, ele levanta os seus discípulos e fala, levante-se, é chegada a hora que o Filho do Homem será entregue. Pilatos pergunta, quem é você? O que você faz aqui? E Jesus fala, eu vim para essa hora. Essa é a hora, esse é o momento, para isso eu vim. Sabe o que Jesus está falando para Maria, na minha interpretação? Jesus está falando para Maria, mulher, vai ter maldição debaixo de um casal? E você quer que eu transforme isso em bênção? Ainda não é chegada a minha hora. Acabou o vinho, acabou a alegria, essa família será amaldiçoada. Isso me lembra demais uma família, lá em Gênesis no capítulo 3. Debaixo de maldição. Jesus não estava falando da água em vinho, Jesus estava falando de verter o seu sangue. Para que agora todas as famílias pudessem ser abençoadas novamente. E não estar mais debaixo de maldição. Isso é participar da ressurreição de Jesus. Pedro viu isso e falou, uau! Mas aí o apóstolo Paulo continua, uma parte que não é tão uau. Você está comigo ainda, amém? E depois dele dizer, o que eu quero é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, o ponto 3 ele continua, tomar parte nos seus sofrimentos. Não parece tão promissor esse bom caminho. Sabe o que significa tomar parte? No grego é koinonia. O apóstolo Paulo está dizendo, eu desejo koinonia com os sofrimentos de Cristo. Sabe o que é koinonia? Comunhão. Que loucura, Paulo. Eu desejo comunhão com os sofrimentos de Cristo. Koinonia significa associação, comunidade, participação conjunta, relação, intimidade. Demonstra compromisso profundo e íntimo. Paulo está dizendo, eu quero comunhão com os sofrimentos de Cristo. Não parece promissor? Por que, Paulo? Por que você faria isso? É a parte difícil agora na vida de Pedro. Na noite antes da sua crucificação, Pedro manteve sua distância de Jesus, presta atenção. Eu ficarei perto o suficiente para vê-lo, Pedro raciocinou, mas não perto demais, ou serei pego. Bom pensamento, Pedro. Não se envolva demais. Pode lhe machucar. Esse é o ponto do bom caminho que muitos da gente travam. Porque conhecer a Cristo é maravilhoso. E o poder da sua ressurreição, aleluia, glória a Deus. Olha só, os enfermos são curados. Mas comunhão com o seu sofrimento? Pedro fala, não, eu quero seguir de perto ao ponto de vê-lo, mas não tão perto ao ponto de me comprometer. Às vezes parece a gente. Bate cartão. Mas não tão profundamente ao ponto de me comprometer. Eu posso me machucar. Com certeza. Quando você vê a história do Evangelho, quando você vê a missão de Cristo, quando você vê os apóstolos que aprenderam com Ele e dele, o final que tiveram não parece muito promissor. Deixa eu te fazer uma pergunta. Por que, Paulo? Por que você quer ter comunhão nos sofrimentos de Cristo? Porque o sofrimento de Cristo
Se eu sofro com Ele, eu tenho identificação. Se você esteve aqui na Conferência dos Jovens Mais, você ouviu o pastor Jantas falar que o que Deus fez, eu amo esse exemplo dele, é Deus ferir o coração dele, para que, unido à nossa ferida, pudéssemos ser curados. Uma ferida só pode ser fechada se tiver 2 lugares que foram machucados. A pele está aberta, você precisa fechar. É como se Deus ferisse o coração dele, para que encontrasse com a nossa ferida e agora a gente pudesse se unir. Não é na Bíblia que diz que é na angústia que nasce um irmão? Não nos aproximamos mais de Cristo quando parece que é a única coisa que temos? Todos me abandonaram. Deixa eu falar um negócio para você, cara. Eu li a palavra e aí eu tenho minhas crises também. Eu lembro que há 2 anos atrás, 2 ou 3 anos atrás, eu estava numa crise. Eu estava tendo um tempo com um pastor. E eu falei, eu estou em crise. Ele falou o quê? Eu falei, eu amo a Jesus, mas eu estou lendo o 2 Timóteo e não está legal para onde essa história está caminhando, não. Como assim, Rafa? Cara, o apóstolo Paulo está escrevendo a sua última carta. O cara viajou um monte de lugar, fez um monte de coisa incrível para Jesus, e ele termina dizendo, Timóteo, todos me abandonaram. Eu falei, eu não quero terminar essa carreira falando assim, todos me abandonaram. Eu falei, que ingratidão. E eu cogitei, não, eu falei, eu não sei se está valendo a pena. Porque assim, eu amo a Cristo, eu quero servi-lo, eu quero fazer, mas no final de todas as coisas, é isso que eu vou receber? Todos me abandonaram? Sabe qual foi a resposta que ele me deu? Ele falou, Rafa. Mas sabe por que estava tudo bem para ele? Que você não viu o que ele viu. Você não conheceu o Jesus que ele conheceu. Você ainda, Rafa, está no conhecimento do poder da ressurreição dele. Você precisa ser empurrado e participar do sofrimento dele. Porque quando você começar a participar do sofrimento de Jesus, você vai conhecer ele de um jeito que você nunca tinha conhecido antes. Porque só quem viu Deus no Getsêmani agonizar é que consegue se tornar um com ele de verdade. A gente está passando muito rápido pela cruz, você está entendendo? A gente está vivendo a nossa caminhada, esse bom caminho, e a gente está falando, nossa, maravilhoso, olha aqui conhecer a Cristo, que delícia. Nossa, olha que maravilha, o poder da sua ressurreição. E, peraí, participar, coinonia com os seus sofrimentos. Não, deixa eu voltar aqui para o poder da sua ressurreição. Então a gente é cheio de insatisfações. A gente é cheio de cobrança, a gente entra na presença de Deus para cobrar o que Ele não fez, o que Ele não deu. Mas e participar do seu sofrimento? Você fala, Rafa, mas por que isso é importante? Porque produz para nós um eterno peso de glória acima de qualquer comparação. Se a gente pudesse entender isso. Mas Pedro manteve a distância. Pedro nega a Jesus, porque participar do sofrimento estava distante para ele, e está tudo bem. O encontro com Jesus na praia com Pedro é para dizer que o Pedro está tudo bem. Pedro, você me ama, eu te amo, você sabe toda a história. Para mim, o resumo do que Jesus está fazendo com Pedro na praia é, Pedro, você não me ama como você achou que amava, mas está tudo bem. Mas vai chegar um dia que você vai me amar do jeito que você queria me amar. Você está entendendo? Eu já falei para vocês que nos meus momentos de intimidade rola umas loucuras. E eu preciso entender aonde eu estou nesse processo do bom caminho. Então, cara, o Isa postou uma história recentemente
na União Soviética, na época que, se você não sabe, a União Soviética matou mais cristãos do que todas as perseguições, inclusive do primeiro século junto. E no meio da guerra, na União Soviética, eles prenderam alguns homens, né? E dentre dos prisioneiros que eram do Ocidente, que estavam batalhando contra os soviéticos cristãos, eles começaram a pregar o evangelho porque eles eram cristãos e os soviéticos torturavam eles. E eles chegaram para os cristãos que estavam presos e falaram assim: é o seguinte, vocês querem falar de Jesus, vocês querem evangelizar? Então, toda vez que vocês evangelizarem, a gente vai torturar vocês. Essa é a nossa condição. Matar vocês não, é fácil, a gente vai torturar vocês. E um dos soldados cristãos que escreve, quem relata escreve, que diz assim: os termos dos soviéticos eram: vocês pregam o evangelho, a gente tortura vocês. E ele escreveu: nós aceitamos os termos deles. Os soviéticos estavam felizes em nos torturar e nós estávamos felizes em compartilhar de Cristo. No final, todos estavam felizes. Você está pegado, está desconfortável? Deixa eu te falar, isso aqui não é concreto, é abstrato. Isso aqui é abstrato, você está entendendo? Não é concreto. Mas aquilo que é eterno, que permanece para sempre, a nossa vida com Cristo, no bom caminho, o testemunho que deixamos e aquilo que fizemos. E o apóstolo Paulo continua dizendo: eu não só quero ter koinonia, eu não só quero ter comunhão com os seus sofrimentos, mas ele diz: e me tornar como ele na sua morte. Cara, isso aqui traz para a gente tudo que a gente precisa entender sobre o porquê o caminho, o bom caminho, tem um destino. A gente estava achando que o bom caminho terminava no céu. Não, o bom caminho, ele termina na cruz. Porque só tem uma maneira de nos tornarmos como ele: é na sua morte. É a premissa do Evangelho de Cristo. Ele fala: quem quiser ser meu discípulo, só tem um jeito. Se você negar a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir. Mas o que significa tomar a minha cruz e seguir você, Jesus? E Jesus está dizendo: é o bom caminho. Significa que você vai terminar no mesmo lugar que eu vou terminar, é na cruz. Aí você pode estar escandalizado, falando: não, Rafa, mas a glória do Evangelho não é a cruz. Ah, não? Em Apocalipse, no capítulo 5, o Espírito Santo me levou a ler isso. Diz assim: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte. Cara, ele não viu um anjo, ele viu um anjo forte. O que isso significa? Não faço ideia. Que proclamava com voz forte: quem é digno de abrir os selos e abrir o livro? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. E aí eu estou lendo isso e eu falo: vai entrar Aslan na história, vai dar um rugido e pegar esse livro. Não, Aslan não entra nessa história.
Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, entre os anciões em pé, um cordeiro que parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Presta atenção, não foi dado para ele o livro, não foi entregue para ele o livro. Ele foi e pegou o livro. Mas quem pegou o livro não foi um leão, foi um cordeiro como se tivesse sido morto. E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões se prostraram diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um cântico novo dizendo: digno és de pegar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus o constituísse reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Eles não estão falando digno é de você pegar o livro, você que ressuscitou, leão. Ele ressuscitou sim, glória a Deus. Mas eles estão glorificando o cordeiro que foi morto. O que isso significa? O escândalo do evangelho, a história que ninguém consegue entender. Que Deus, quando quis provar o seu amor dele, o Bob Sorg fala isso. Ele subiu até uma colina num jardim, ele abriu um braço, abriu o outro, e ele diz, no meio de sangue e água, diz: eu amo você, case-se comigo. A gente está passando muito rápido pela cruz. É por isso que a gente tem que sentar com gente que quer divorciar. Por quê? Porque está passando rápido pela cruz. Gente que não quer perdoar. Por quê? Porque está passando rápido pela cruz. Gente que não consegue abrir o coração e viver um namoro santo porque está passando rápido pela cruz. Cara, ninguém que para na cruz e se encontra com Deus, provando o seu amor no meio em sangue e água, consegue dizer que está difícil. O apóstolo Paulo não falava que não doía. Ele dizia, nada importa. Ó, presta atenção. Paulo dizia, nada me importa. Ele não está dizendo que nada me dói. É claro que participar dos sofrimentos com ele vai doer. Mas ele está dizendo, mas o resto não me importa. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, de seres viventes, junto com uma multidão. Toda criatura que há no céu e sobre a terra, e debaixo da terra, tudo que nelas há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra, a glória e o domínio para sempre, todo sempre. E os 4 seres viventes respondiam amém. Também os anciãos se prostraram e adoraram. Cara, a canção celestial de glória não é de Aslan rugindo, é de um cordeiro como se tivesse sido morto. Você quer seguir Jesus? Então deixa ele te conduzir para o lugar onde ele foi, até a cruz. Você fala, Rafa, mas é o final? Não, não é o seu final, mas é o final que te cabe. A sua responsabilidade é esse o final. É até onde você consegue ir, esse é o final. E a ressurreição? Aí não é com você, meu irmão. É por isso que o apóstolo Paulo continua dizendo, quando ele fala, depois de me tornar como ele na sua morte, 11, para que de algum modo, que modo? Eu não sei, mas sei que vai,
Por que eu não sei? Porque não cabe a mim alcançar a ressurreição dentre os mortos. Mas o que eu sei é que eu quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição, ter comunhão com o seu sofrimento e me tornar como Ele na sua morte. É o que eu digo, meus amigos. A vida é muito curta para a gente viver do jeito que a gente quer. O homem que está crucificado tem os olhos voltados para uma só direção. Ele não pode olhar para trás. Um homem crucificado está olhando apenas para uma direção, que é a direção de Deus, de Cristo e do Espírito Santo. O homem na cruz não tem mais planos para si, mas alguém fez planos para eles. E quando eles o pregaram naquela cruz, todos os seus planos desapareceram. Quando você se dispõe a morrer na cruz, você diz a Deus: não vai voltar mais, não tem mais volta. Quem disse isso foi A.W. Tozer. Pedro conheceu Jesus, que maravilha. O poder da sua ressurreição eu amo também. Participar do seu sofrimento, aqui foi duro, mas depois ele é empoderado, então ele participa do sofrimento de Cristo. Ele agora está se alegrando, a Bíblia diz que ele se alegra de ser digno de ser castigado por causa de Cristo. Mas e quando Pedro se torna como ele na sua morte? Talvez você não ouviu essa tradição, mas tem uma tradição que conta que após o surto de Nero, após o surto de perseguição de Nero contra os cristãos, o apóstolo Paulo decidiu deixar Roma. Naquela época, enquanto já estava fora da cidade, fugindo, ele encontrou Jesus numa estrada. Pedro tinha a visão numa estrada, segundo uma tradição. Ele estava caminhando na direção oposta. Pedro estava fugindo de Roma e Jesus estava na direção para entrar em Roma. E Pedro pergunta: para onde você vai, Senhor? Em resposta disse Cristo: irei para Roma para ser crucificado novamente. Essa resposta comoveu Pedro profundamente. Ele decidiu voltar para a cidade. Lá em João, no capítulo 21, no versículo 18 e 19, no encontro com Jesus na praia, quando Jesus como se dissesse: você não me ama como você achava que me amava, mas um dia você vai me amar. Jesus fala isso para Pedro: quando você estiver velho, quando você era jovem, você ia para onde você queria, Pedro. Quando você era moço, você cingia e andava para onde você queria. Você tinha seus planos, você tinha seu jeito, você tinha suas vontades. Mas quando você for velho, você vai estender as mãos e outro vai cingir você e vai levar você para um lugar que você não quer ir. A tradição conta que Jesus estende a mão para Pedro e Pedro dá a mão para Jesus e Jesus conduz ele de volta para dentro de Roma. Jesus disse isso para significar com que tipo de morte havia Pedro de glorificar a Deus. Depois de falar assim, Jesus acrescentou: siga-me. O que isso significa? O que significa se eles já estão na praia? O que significa se Jesus já sabe que vai descer o Espírito em Atos 2? O que isso significa? Significa que Jesus continua dizendo para mim e para você: siga-me. Para onde você está me conduzindo, Jesus? A cruz. Eu não estou dizendo que você precisa deixar todas as coisas e ir para um país perseguido para você sofrer pelo Evangelho. Eu estou dizendo que a gente precisa ter uma fé para estar disposto a isso. Mas não só isso. Morrer por Cristo
Viver para Cristo. Em todas as áreas. A gente dá muita desculpa o tempo todo. Eu não consigo fazer isso por causa disso. Não me dão oportunidade. Não me chamaram. Quando acontecer. Irmão, presta atenção. Quando eu preguei aquela mensagem, uma medida alcançável, ela continua me empurrando. Se você quiser, ouve de novo ela. E eu falo para todo mundo que eu falo naquela mensagem. Se você não quiser o que Deus tem para você, eu quero. Dá bobeira para você ver. A gente estava lá, viajando na Europa. E eu estava vendo o que Jesus está fazendo. E eu voltei e falei, cara, fazia 8 anos que eu não ministrava a palavra em espanhol. E Deus deu graça e todo mundo me entendeu. Consegui me comunicar na língua deles em espanhol. Consegui pregar a palavra de Deus em inglês. Cara, eu vou aprender o italiano. Aí quando você vai para a Itália, não interessa, eu não sei. E eu quero pregar em francês também. E em mandarim. Porque o evangelho é poder de Deus. E se eles ouvirem na sua língua, que me ouçam com mais atenção. Quem sabe? As pessoas falam, um dia me fizeram uma promessa. Deus me fez uma promessa que eu seria usado e faria. Meu parça, você está perdendo teu tempo, cara. Corre! Segue Cristo. Sabe por quê? Não parece que chegou? Porque toda vez que você vai participar do sofrimento dele, você volta. Você fala, sua ressurreição, o poder da ressurreição, conhecer a Cristo. E Jesus está tentando te conduzir. Vem aqui, ter comunhão com o meu sofrimento. Mas aí quando as coisas começam a ficar difíceis demais, quando começa a ficar exigente demais. Rafael, você não fica cansado? 5 cultos no domingo. Irmão, 5 cultos no domingo? Os irmãos lá na China, cara, estão debaixo da terra para conseguir ler um pedaço de papel. Mas o seu corpo não cansa? Cansa, descansa. Cuide da sua saúde emocional, da sua saúde física. Mas embora esse corpo exterior esteja a desgastar-se, a corromper-se, o interior contudo se renova de dia em dia, não atentando para nós as coisas que se veem, mas as que não se veem, porque as que vêm são transitórias, passageiras e terrenas, as que não se veem são eternas, porque tenho certo que a leve e momentânea tribulação produz em nós um eterno peso de glória acima de qualquer comparação. Ei, olha só, alcance jovem, todo mundo vai ficar velho. Olha os cabelos brancos. Todo mundo vai. O que vai diferenciar se daqui a 5 anos, daqui a 2 anos, daqui a 10, daqui a 20, você vai estar fazendo mais para Cristo ou mais por Cristo, é você, meu parceiro. Aí você está lá, falei tô leve, você está lá na tua cela inchada, 45 pessoas, está brotando gente do chão, não cabe mais ninguém. Aí você está lá e fala assim, se meu pai fosse pastor... se alguém me pagasse um seminário, uma missão. Meu amigo, entra no teu quarto, cara, fecha tua porta, pega a tua Bíblia, devora ela. Conhece a Jesus. Conhece o poder da ressurreição dele. Quando foi a última vez, cara, que você estava pagando a gasolina e se olhou no olho do frentista e você entregou uma palavra de Deus para ele? Rafa, eu nunca fiz isso. Está perdendo seu tempo, parça. Mas você fala isso porque você é pastor. Pastor, meu amigo, você devia ter me conhecido com 19 anos, 18. Hoje eu estou caminhando assim, no passo dos bois das crianças. E estou feliz demais. O que isso quer dizer? Quer dizer que se não fosse a graça de Deus, eu não prestava nem para nada. Mas essa canção que a gente cantou, e eu já quero convidar, se a banda quiser subir, e a gente está encerrando. Essa canção, Quero Jesus, eu lembro que a primeira vez que eu ouvi ela, pegou meu coração. Ela diz, quero Jesus, ou dai-me Jesus. Você pode ficar com todas as outras coisas na terra, mas apenas me dê Jesus. Deixa eu falar um negócio para você. O evangelho é tão poderoso, presta atenção. O apóstolo Paulo fala em Gálatas. Ó insensato Gálatas,
Vocês vão terminar na carne o que Deus começou no espírito. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente não vai pegar mérito das coisas que a gente faz, da força do nosso braço. Mas quer dizer que pela graça de Cristo, ao encontrar-se com a sua cruz, nós seremos totalmente transformados. Nunca mais seremos os mesmos. A sua morte nos reconcilia, mas a sua vida nos traz salvação. E a sua vida nos conduz para só um lugar: a morte. Aí você fala, mas não faz sentido. Pois é, o evangelho. Quem quiser ganhar a sua vida, vai perder ela. Mas quem perder por amor de mim, vai ganhar ela. Então te fizeram uma proposta que você sabe que Jesus não se agrada. Meu amigo, eu lembro que na faculdade, um professor falou uma bobagem. E eu levantei a mão e falei, não, professor, o senhor está equivocado. Jesus está vivo. Todo mundo tinha medo dele. É mesmo? Quem mais acredita nisso? Levantei as duas mãos. De repente um num canto levantou assim, o outro no canto levantou lá, e tinha uma menina que era da minha igreja, que sentava umas 2 cadeiras do lado, que ficou assim. Aí no intervalo, ela veio falar comigo, nossa, Rafael, que coragem você tem, que ousadia, eu sou muito tímida. Você se posicionou por Jesus. Eu falei, irmã, eu levantei a mão. Quem se posicionou por Jesus foram os apóstolos do primeiro século. O que fritava a cabeça do apóstolo Saulo, ele não conseguia entender antes de ser apóstolo, ele não conseguia entender como aquele povo, ele perseguia, eles torturavam, condenavam à morte e os caras não paravam. Sabe por quê? Porque a psicologia explica que ninguém morre por uma mentira sabendo que era mentira. Presta atenção nisso. Ah, mas tem os caras lá que se explode e não sei o quê. O martírio não evidencia genuidade ou verdade. Não, deixa eu te falar. Eles acreditam que é verdade. Mas se os apóstolos não tivessem visto Jesus ressuscitar, não tivessem... E não é só Jesus ressuscitar. Eles viram a cruz. Eles viram sair sangue e água do lado de Jesus. E depois ver ele ressuscitado, meu amigo. Se fosse mentira, eles saberiam que era mentira. E ninguém morre por uma mentira sabendo que é mentira. Ninguém. Nem o mais louco de todos os homens. Então se posicionar, porque eu levantei a mão, irmã. Quem se posicionou foram os cristãos do primeiro século que iluminavam as ruas de Roma quando eram queimados. Eles colocavam eles na rua para iluminar. Eles se posicionaram por Cristo. Eu levantei a mão, irmã. A minha oração é que a gente possa conhecer Jesus, o poder da sua ressurreição, ter comunhão no seu sofrimento, nos tornarmos como Ele na sua morte. Para que, de algum modo, alcancemos a ressurreição. Ano passado, acho que foi, eu preguei aquela mensagem, guardadores da presença. Os bois carregam a presença, lembra? Ou fazem pelo medo do açoite, ou pelo benefício da recompensa. Mas nós fazemos porque nós o amamos. Porque não tem como você se encontrar com a cruz de Cristo e parar nela. E você não ser inundado por esse amor. Gálatas 2, 19, 21. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anula a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Jesus acrescentou, segue-me. Eu queria que você se levantasse comigo nessa noite.
daqui até o final do ano, eu não sei se a gente vai falar mais sobre a cruz, mas eu acredito que é um lugar que Deus está apontando que fala sobre o próximo ano. A cruz voltar às nossas mensagens, às nossas músicas, a cruz de Jesus voltar no centro dos nossos desejos e anseios. Que lá no céu, Deus, em forma de homem, carrega as marcas de uma cruz. Eu acredito que o que Jesus vai fazer na revolução do discipulado dele, a gente vai passar pela cruz e a gente vai ter tempo ali, onde a gente vai se lançar e a gente vai se entregar e a gente vai fazer o que o W. Tozer falou. Um homem pregado na cruz não consegue olhar para outro lugar, a não ser para Deus. Ele não tem mais planos próprios. Ele está entregue. É isso que o apóstolo Paulo falou. Aquilo pelo qual foi conquistado, eu quero conquistar. Gostaria que você fechasse seu olho nesse momento. Eu gostaria de terminar fazendo um convite. Se você ouviu essa palavra e Deus, e o seu coração a recebeu assim, você gostaria de seguir a Jesus. Para onde quer que Ele vá. Você gostaria não só de conhecer a Ele, você não gostaria só de conhecer o poder da ressurreição dEle, e nem só participar do sofrimento dEle, mas se tornar como Ele na sua morte. Esse não é um convite normal e nem fácil, e eu não tenho nenhuma expectativa em relação a esse convite. Mas se você gostaria de seguir o Cordeiro onde quer que Ele vá, se você gostaria de ouvir Jesus dizendo para você, segue-me. E você gostaria de tomar uma decisão, de entregar sua vida para Ele, de novo. Isso não é um convite só para quem quer aceitar Jesus, se reconciliar, isso é para todos. E não me importa se você vai vir ou se não vai vir. A cruz de Cristo é o suficiente para atrair todos os homens até ela. Mas eu quero entrar num novo nível de compromisso com Deus. Eu quero entrar num novo nível de profundidade nele. Conhecer a Jesus, o que eu quero é conhecer a Jesus e o poder da sua ressurreição e ter comunhão no seu sofrimento, me tornar como Ele na sua morte.